Olá, você, meu colega professor, profissional da educação que vai fazer a prova de redação para a Prefeitura de Goiânia. Neste vídeo, eu vou deixar algumas dicas para você que são muito importantes sobre aquela prova de redação. Tenho certeza que eu vou te ajudar bastante. Assista ao vídeo, tá certo? Porque eu preparei dicas sobre a própria construção do texto e principalmente sobre aquilo que os candidatos em concurso público mais erram, tá certo? Nas provas discursivas. Bom, você não está vendo a minha imagem, mas exatamente porque eu estou com o material da gravação aberto na tela do meu computador, né? Meu nome é Júlia Andrade, sou professora de discursivas para concursos há 20 anos, né? Conhecendo aí um número bastante vasto de bancas, né? E suas exigências. Então eu vou falar o que acontece desde o edital com vocês até o processo de correção nesse vídeo que eu separei especialmente para vocês. Bom, primeira coisa que você precisa saber, né? Quem passa em concurso numa prova de redação é quem escreve muito bem? Não exatamente, não exatamente. Quem passa em concurso numa prova de redação é quem cumpre critério. Então a primeira preocupação que você que vai fazer redação para a Prefeitura de Goiânia precisa ter é o quê? Analisar os critérios. O que acontece, gente, é que boa parte desses critérios, conforme vocês estão vendo aqui na minha tela, vem lá no edital, mas tem outra parte que você só vai descobrir na hora da prova, pelo enunciado da questão. E tem outra parte, certo, desses critérios, que você só vai descobrir quando o examinador te entrega a vista da prova, ou seja, depois que você terminou o concurso público. Então você precisa entender esses três processos e eu vou fazer aqui para você exatamente, né, essa antecipação, toda essa antecipação de informações que você só saberia ou no dia do seu concurso ou depois quando você viesse a ter acesso ao resultado da sua prova, tá bom? Primeiro você terá uma redação valendo 20 pontos, tá? E o que é ideal no concurso? Ora, geralmente concursos de prefeitura, falando bem seriamente para vocês, tem uma média de redação muito baixa. Geralmente é muito baixa. Mas vamos considerar que estão escrevendo professores, não é? E a nota, nesse sentido, ela pode vir um pouquinho mais alta. Quando eu falo para vocês que é muito baixa, por exemplo, eu terminei de trabalhar uma prefeitura agora, que foi a prefeitura de Curitiba, não é? Houve resultado, saiu essa semana, em que eu gravo essa aula para vocês. E a gente pôde observar, foram poucas pessoas que conseguiram, mesmo as pessoas que foram aprovadas na redação, foram aquelas pessoas que tiraram uma nota ali em torno de 70% do valor da redação, tá bom? O que, para concurso público, sinceramente falando, é considerado nota baixa. Quando a gente pensa no grosso do concurso público, você pensa lá em tribunais, área de controle, etc., que as notas tendem a ir para posições um pouco mais posições superiores, diríamos assim, em relação à pontuação. Então você precisa fazer uma redação que vai atingir, de preferência, os 20 pontos. Vamos mais. Quantas linhas, professora? Veja só, a banca vai te dar no máximo 40 linhas. Você precisa escrever 40 linhas necessariamente? Não, tá? Você tem que escrever uma redação honesta. O que é uma redação honesta? É uma redação que foi bem programada na introdução e que vai se desenvolver conforme aquela introdução de uma forma organizada, de uma forma argumentativamente bem produzida, digamos assim, tá? Lembre-se de que, atenção, o seu texto será dissertativo e a gente tem bastante coisa para falar sobre essa questão. Quando a banca fala sobre um texto dissertativo, ela vai falar para você sobre dissertação, ela está falando de uma análise, tá bom? De uma análise que nasce do presente para o futuro. Ah, Júnior, a dissertação não tem passado? Muito pouco, tá? Tem que tomar cuidado para a sua redação não ficar indo para o passado. Por quê? Porque senão ela pode cair lá na narração. E sendo um texto dissertativo, não é? A banca ou vai pedir uma dissertação comum para você, tá certo? Ou vai te pedir gêneros textuais que trazem dentro de si essa estrutura dissertativa. Quais são os gêneros preferidos pela UFG? Né? O artigo de opinião e a carta aberta são os gêneros principais dela. Ela tem outros gêneros, por exemplo, crônica, conto, carta pessoal, mas como a gente tem dissertação, já dá pra gente pontuar de uma forma mais segura quais são os gêneros que ela vai usar, tá bom? Então, muito provavelmente, ou ela vai dar uma dissertação comum, tá? Um comando comum, uma redação comum para você fazer, ou a dissertação estará dentro
de um gênero como artigo de opinião e carta aberta ao público. Mas vamos mais. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o tema. Né? A banca diz que, aqui, segundo o edital, que a redação será composta de um tema que o candidato deverá desenvolver seguindo uma das propostas contidas na prova. Ou seja, a banca vai te dar 2 propostas, então eu já sei que ela vai trazer exatamente isso. Ela vai trazer a proposta para você escrever sobre artigo de opinião ou sobre carta aberta. E aí você vai escolher aquilo que é mais interessante para você, tá? As 2 formas, como eu disse, terão dentro de si dissertação. E será apresentada uma coletânea de textos que servirá de base para a sua produção textual. Realmente, a UFG ela traz uma coletânea bem ampla. Ela vai pegar um tema, tá certo? E a partir desse tema, ela trará para você uma coletânea bastante ampla de vários pontos de vista sobre aquele assunto central. Por exemplo, deixa eu puxar aqui um pouquinho, não é para te mostrar. Em 2010, se você chegou a ver a prova de um concurso passado, feito pela banca, para todas as áreas, certo, do ensino, ela pediu o quê? Ela pediu uma proposta de redação, ela trouxe uma proposta de redação, né? E disse para você escolher um dos gêneros. Se você queria o gênero A, que seria o artigo de opinião, e se você queria o gênero B, que é a carta ao leitor. Um detalhe interessante é que ela explicou, eu até colei para vocês aqui, ó, do jeitinho que a banca trouxe. Ela te explicou o que é um artigo de opinião e te explicou o que é uma carta ao leitor. Então, desse mal, ou seja, de chegar lá na hora da prova e não saber produzir o gênero, vocês não morrem. Desse mal, não. O que atropela vocês? A própria dissertação, a característica da dissertação, a condução do texto. É isso que arrebenta vocês na hora, tá? Naquele ano, né, em que houve esse tipo de proposta, a banca pediu para as pessoas trabalharem o bullying escolar. E, em forma de uma pergunta, ela queria uma resposta para essa pergunta. Como distinguir os limites entre a brincadeira e a intimidação? Né? Bem interessante. E daqui a pouco eu vou discutir por que as pessoas erram a estrutura, tá certo? Interna da redação. Bom, mas antes, só para vocês terem noção, né, que fica a dúvida para muita gente, o que seria um artigo de opinião? Eu vou pegar pelo que a banca falou e vou traduzir, depois eu vou explicar quais são os erros mais comuns. A banca diz que o artigo de opinião é um texto escrito para ser publicado em jornais e revistas, ou seja, um texto aberto ao público. Esse texto traz reflexões a respeito de um tema atual, então vocês podem ter certeza de que a banca vai pegar um tema bem atual. Um tema de interesse do grande público. Essa é a questão. Vai ser um tema atual, não é um tema localizado, não. Um tema que gera grande discussão ou grande comoção. Por exemplo, nós poderíamos falar em época de coronavírus sobre as epidemias. Não é? Ora, a escola, bem ou mal, ela é um ambiente em que as pessoas estão reunidas. E você tem uma série de ações que precisam ser tomadas para que a escola não seja exatamente um ambiente de propagação de doenças, tá certo? Então, o que pode acontecer? A gente pode ter aí exatamente um tema nesse sentido, em que teremos que entender, não é? As causas desse processo, as causas das doenças epidêmicas, temos que entender as consequências dessas doenças, né? Essas consequências elas não são apenas em relação à saúde das pessoas, mas nós temos consequências econômicas, temos consequências comportamentais, mudanças de comportamento, né? A sociedade passa a ter um pouco mais de etiqueta, de higiene, ao mesmo tempo surge o contrário, começam os movimentos de xenofobia, que a gente tem visto contra povos asiáticos, né? As pessoas fazendo uma associação errônea. E como que a escola, qual o papel da escola nesse sentido? Né? Vamos pensar em termos de soluções. A escola viria a ser o ambiente em que essas informações precisam ser divulgadas de forma mais clara, ou seja, de forma mais transparente e de forma mais segura. Né? E a escola ela tem que ser exatamente o meio promotor dos hábitos de mudança, tá certo? De mudança social, mas de mudança social em ambiente, vamos dizer assim, com característica positiva, tá bom? Então, veja que a banca diz, é um texto, a banca naturalmente vai trazer um tema bastante amplo. Outro tema que pode acontecer também, tá? Que pode vir nessa prova, temas ligados ao racismo. Porque, bem ou mal, escola é reunião de pessoas. E reunião de pessoas já tem pluralidade sociocultural dentro da escola.
E na escola você tem uma série. Quando se fala em racismo, não se fala só daquele racismo mais direto, mais violento, mas se fala sobretudo do racismo estrutural. Qual o papel da escola? Será que a escola ela propaga esse racismo estrutural, né? Ou ela corrige? E como ela deve corrigir? Então, é uma questão importante também, tá certo? Outra questão interessante é a questão da própria sustentabilidade. Que é assunto, gente, que não sai de moda. Eu digo assim, é assunto em que você precisa entender este assunto, né? A sustentabilidade em toda a sua dinâmica, envolvendo a questão das alterações climáticas, envolvendo a questão das grandes tragédias, né, em épocas de alteração de regimes de chuva. Então você tem que entender essas questões. Outro tema também que eu considero bastante importante é a questão desse conjunto aqui, ó, vida privada versus vida pública, tá bom? Nas redes sociais. Por que esse tema é tão importante? Porque o Brasil, em 2018, né, criou a Lei Geral de Proteção de Dados. Foi assinada em 2018 pelo presidente da República, mas tem agora efeitos em 2020, porque foi dado um prazo para que empresas, principalmente, né, essas empresas pudessem cuidar da documentação das pessoas, tá certo? Ou seja, cuidar dos dados que elas possuem. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem exatamente para poder regulamentar e, naturalmente, indicar caminhos e, ao mesmo tempo, propor sanções, né, para aquelas situações em que as pessoas têm sua vida exposta. Quantos adolescentes, tá certo, sofrem, por exemplo, com sextorção, que é a extorsão em troca de favores sexuais, tá certo, por pessoas que, por exemplo, por infratores, não é, criminosos, que passam a exigir dessas meninas exatamente esse tipo de comportamento. E o que acontece? A escola precisa ensinar bem ou mal, ela precisa trocar com os alunos um saber que é o saber de como se comportar nas redes sociais, né? O saber seguro. Tudo isso tem a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados, tem sido tema de vários concursos públicos, não a lei em si, mas a forma como as pessoas atuam, a chamada etiqueta virtual, o chamado letramento virtual. Então, esses 4 temas, eu diria assim, que são temas importantíssimos para você que vai fazer a prova. São temas de grande interesse público, são temas amplamente discutidos e você precisa estar bem informado sobre esses temas, tá bom? Bom, vamos lá. Nesse gênero, o autor desenvolve um ponto de vista, então você tem que escolher um ponto de vista a respeito do tema, com argumentos sustentados por informações e opiniões que se complementam ou se expõem. No texto predominam sequências positivo-argumentativas. Eu vou explicar o que é isso. Ora, um artigo de opinião, gente, ele não é só trazer a sua opinião. Quando você escreve um artigo de opinião, se ele é aberto ao público, ele vem no jornal de grande circulação, o que acontece? Existe uma parte que é expositiva. O que é a parte expositiva? É a parte que você explica as coisas. Por exemplo, você vai explicar um conceito de uma epidemia, você vai explicar um conceito de um racismo estrutural antes de você se posicionar. Então precisa de ter essa noção do momento em que eu exponho para o momento em que eu passo a opinar. A minha opinião é diversa? Não, eu tenho que ter uma opinião firme, eu tenho que trabalhar com elementos de contraposição o tempo inteiro, eu tenho que derrubar o senso comum o tempo todo. Então você tem que saber que o examinador vai fazer exatamente isso. Quando chega lá na fase de correções, né, em que ele traz para você exatamente os critérios que ele usou para poder corrigir sua discursiva, e detalhe, a sua discursiva não virá com marcação nenhuma da correção. Então você tem que escrever muito bem, porque senão você não vai saber exatamente onde foi que você errou. Ele só vai entregar qual foi o critério. Olha, eu só usei esse critério e atribuí nota X. Então você não pode ficar para a fase de recursos, tá? Porque recorrer de uma redação que não tem marcação de correção é tiro no escuro, é o concurso perdido, praticamente, tá bom? Então eu aconselho você já passar logo, fazer sua melhor redação. Então, por exemplo, dentro de um artigo de opinião, o que a banca, lá na fase da correção, o que ela vai analisar? Então, eu vou falar para vocês lá no momento que o professor está julgando o seu texto.
Ora, gente, ele vai analisar primeiro o projeto. O que é o projeto? É a introdução do texto. Na introdução do texto, você já tem que trazer uma antecipação do que vai acontecer no correr do texto. Então, o concurso público ele se vale de uma introdução que projeta o desenvolvimento da discursiva. Então, você precisa ter uma noção dessas questões, tá? Ele vai analisar como que você reflete, né? Ou seja, o seu senso crítico diante das leituras que você fez. Que leituras? As leituras de base. Né? A banca vai te dar lá uma série de textos, 4, 5 textos, ela te dá texto pra caramba. Né? E não adianta, tem gente que vai ficar lendo aqueles textos lá na hora da prova e olha o tempo de prova, tem relógio, né? Olha o tempo de prova, temos ali um cronômetro marcando exatamente o seu tempo. Tem que tomar cuidado com isso. Então nós temos o senso crítico. O que é o senso crítico? Quando você percebe determinado ponto de vista, ou que é muito popular e muitas vezes distorcido, tá certo? De um determinado uma determinada verdade, vamos dizer assim, então você tem que combater isso o tempo inteiro no artigo de opinião e tem que saber como que você vai fazer esse embate, tá certo? Então precisa sim exercitar o senso crítico, a banca vai observar. Quem fizer redação com senso comum não está escrevendo artigo de opinião. Ô Júnior, o que é senso comum e senso crítico? Vou te explicar. Por exemplo, muitas pessoas vão falar vão falar sobre a vida privada, a proteção à intimidade na internet. E aí as pessoas vão falar muito das redes sociais comuns, vão falar sobre comportamentos que as pessoas expõem, suas imagens e tal. Mas não é só isso, tá? Se você, por exemplo, pegou um texto que fala sobre a exposição de fotografias, o envio de nudes, por exemplo, né, a troca de imagens vamos dizer assim, de uma imagem mais erotizada, mais sexualizada entre pessoas na internet, né? Aquilo ali vai ser o senso comum. Mas você pode falar, não é só isso. Olha se você exercendo seu senso crítico. É também as opiniões que as pessoas dão na internet, ou julgamentos que elas cometem, ou cyberbullying, né? Em que a pessoa vai lá e ofende a outra na internet, tá certo? O racismo praticado na internet. Então, aquelas opiniões que nós damos, né? Alguém coloca um post, nós vamos lá e opinamos, aquilo ali também é exposição da nossa vida privada. Por quê? Porque expõe quem somos nós, expõe a forma como nós pensamos, se somos egoístas ou não, se somos consumistas ou não. Tudo isso é exposição da vida privada. Então, quando você pensa esse a mais, é que você está escrevendo artigo de opinião, tá? Então, esse elemento, esse plus, ou seja, esse elemento a mais, é que a banca percebe que você está trazendo para ela um elemento extratextual. Você está indo além daqueles textos que foram apresentados para você na base da sua redação, tá bom? E a banca vai dar muito valor, né, aos chamados recursos argumentativos. Né? A gente chama de estratégia argumentativa, a UFG, ela prefere denominar recursos argumentativos. Que recursos são esses? Exemplos, comparações, né? Tudo que vai fundamentar o seu ponto de vista. Principalmente os recursos de autoridade, que colocou na prova, a banca dá um alto valor para esse elemento. O que é o recurso de autoridade, pessoal? É aquele recurso em que, se eu estou falando, por exemplo, sobre a intimidade das pessoas na internet e eu cito a Lei Geral de Proteção de Dados, as normas simbolizam autoridade. As normas simbolizam autoridade, certo? Ora, se eu vou falar de racismo, né, e eu cito Martin Luther King, ele foi uma autoridade para se falar de racismo no mundo, tá certo? Uma autoridade internacional sobre o racismo. Eu cito Mandela, eu estou falando de uma autoridade internacional sobre o racismo. Então isso nós chamamos de recurso argumentativo de autoridade altamente valorizado por essa banca, tá? Bom, espero que você esteja gostando e esteja compreendendo. Já no gênero carta, né, ao leitor, que também vai trazer dentro de si uma estrutura argumentativa, nós teremos aqui esse gênero carta ao leitor. É também um gênero aberto à leitura, né, pública, porque ele vem sempre em jornal e revista, tá certo?
Veja que é um gênero discursivo no qual o leitor manifesta sua opinião, então, de novo, opinião, dissertação argumentativa, sobre assuntos publicados em jornal ou revista, dirigindo-se ao editor, representante do jornal ou da revista, ou ao autor da matéria publicada que você está contestando ou você está apoiando, tá bom? Quando seu nome é revelado. A carta tem um caráter altamente persuasivo, tá bom? O autor da carta de leitor, vamos dizer assim, busca convencer o destinatário a adotar seu ponto de vista e acatar suas ideias por meio de seus argumentos. Pessoal, por exemplo, nesta hora, como se trata de carta, né, carta de leitor, certo? Existe carta ao leitor e carta de leitor. Eu vou falar sobre essas duas questões. A carta ao leitor é uma carta aberta ao público, tudo bem? Ou seja, você escreveu para aquele jornal manifestando seu ponto de vista sobre alguma questão que foi veiculada no jornal, a banca vai direcionar essa veiculação. Por exemplo, na prova de 2010, havia vários textos e havia um texto da Roseli Saião. Então a banca queria uma resposta a este texto, tá? Estava lá na prova. Ótimo. Então você vai trabalhar muito com esse texto que a banca vai apontar. Por quê? Porque você tem que ou confirmar o texto, tá? Ou seja, confirmar a ideia do texto, apresentando seu apoio àquela ideia, ou você irá combater aquela ideia. E aí o combate é bravo, o combate tem que ser muito persuasivo. Porque persuasivo, você tem que ter capacidade de convencimento. Você precisa explorar vários pontos de vista daquele escritor para você derrubar. Então a carta aberta ao leitor, ela é voltada para o leitor em geral. Mas se for carta de leitor, esse é o probleminha da prova, cuidado com a preposição, hein? Por isso que eu tô trazendo essas dicas. Se for carta de leitor, aí você irá endereçar sua carta ao editor ou ao autor da matéria publicada. Entendeu a diferença? A carta ao leitor é endereçada ao público. A carta de leitor é endereçada ao editor daquele jornal ou revista, ou autor da matéria, tá certo? Sobre a qual você estará discutindo, tá? E lembro que ela precisará ser bastante persuasiva. O que tem de interessante, né, quando você fala da carta ao leitor? Ela terá uma estrutura muito parecida com o artigo de opinião. Ela tem que trazer o projeto, ou seja, uma introdução que vai indicar caminhos por onde essa carta vai passar, tá certo? Ela precisa de um detalhe que é diferente do detalhe do artigo de opinião, que são chamadas marcas de interlocução. O que é marca de interlocução? Você está escrevendo, você precisa se lembrar que está escrevendo uma carta. Você tem que se lembrar disso. Então, o que você vai fazer? De vez em quando você fala, né? Prezado editor, por essa razão acontece tal coisa, tá? Aí você volta, senhor editor. Então, o tempo inteiro você tem que conversar com esse editor, ou com esse autor, ou com o cidadão que está lendo a sua carta, se for a carta aberta ao leitor. Então, essas marcas de interlocução a banca vai perseguir. Porque se você não colocar marca de interlocução, o que vai virar? Vai virar artigo de opinião, tá bom? Certinho? Então tem que tomar cuidado, tá? E naturalmente, você tem que combater os diferentes pontos de vista que aquele texto, né, contra o qual você se volta, tá bom? Ou se você for combater, né, contra o qual você se volta, você terá que apontar várias passagens ali do texto e desconstruir essas passagens. Por isso que a banca te deu 40 linhas, tá bom? Porque ela sabe que você vai escrever bastante, certo? Bom, sabendo essas informações agora, realmente você vai escrever bastante. Gente, para finalizar, eu vou falar aqui com vocês, né, sobre os erros mais comuns que as pessoas cometem, tá? Que aí você tem que ficar espertinho. Primeiro, uma compreensão parcial do tema. Os temas da UFG são temas bem extensos, eles costumam ter duas partes, né? Ou terão uma pergunta, existe a parte central, e a banca diz como distinguir os limites entre a brincadeira e a intimidação. Então você tem que prestar atenção qual é a pergunta que de fato foi feita. Porque de repente a banca está te pedindo soluções, né? Como dar fim, ou seja, como diminuir esse tipo de brincadeira em sala de aula. Então ela está te pedindo uma solução. E tem gente que vai trabalhar lá, vai ficar trabalhando causa e consequência, esquece a solução.
Então tem que tomar cuidado. Às vezes a banca traz um elemento X e um elemento Y. Ela traz uma relação entre dois polos. Muita gente presta atenção na primeira parte do tema, esquecendo-se completamente da segunda. Então, o que tem mais em concurso não é a gente que zera a discursiva. Vocês vão ver que essa banca vai fazer de tudo para você não zerar. Ela vai ficar te lembrando o tempo inteiro do tema. Vai te dar muita informação para você não zerar. Porém, a compreensão parcial do tema é um fenômeno que tira muita gente do concurso público, tá bom? Depois, o que nós temos? Na parte de estrutura e de expressão, ou seja, a construção do seu projeto de artigo de opinião ou de carta, de texto dissertativo. Primeiro é a falta de objetividade. As pessoas demoram muito para tocar no assunto. Em concurso público, a gente tem que ser objetivo e preciso, certo? Ou seja, ir direto ao assunto. Segundo é o desequilíbrio macroestrutural. Como assim, professora? Independente de ser carta, artigo de opinião, você tem introdução, desenvolvimento e conclusão. O desenvolvimento é a parte que tem que ser maior. Às vezes o aluno faz 3 parágrafos e quando você olha para os 3 parágrafos, eles são do mesmo tamanho. Ali já está evidente que o texto está mal estruturado, né? Então, o equilíbrio macroestrutural é aquele que põe o desenvolvimento como a maior parte do texto, tá? Segunda questão, gênero híbrido. O pessoal não conhece, às vezes mistura, não sabe fazer uma carta ao leitor, acaba escrevendo um artigo de opinião. Há também a tipologia híbrida, né? A banca pediu dissertação. O aluno vai lá para a narração, ele escorrega, ele vai para o passado toda hora e acaba se perdendo, né? Resolve fazer um histórico das coisas e acaba se perdendo. Perda da unidade textual. Muito simples. A banca te pergunta, né, sobre crimes cometidos na internet. O aluno diz que crimes cometidos na internet, né, ocorrem principalmente pela atuação dos hackers. E de repente o aluno resolve explicar o que são os hackers. E ele fica explicando, desculpa, se eu sou meus colegas, mas eu estou chamando vocês de alunos, vamos lá. E de repente, né, esse candidato resolve ficar falando sobre os hackers e esquece que a unidade textual era sobre crimes e não sobre o hacker em si. O hacker é só o praticante do crime, então ele tem que aparecer e você tem que trazer outra informação. Depois nós temos a desorganização. O que é desorganização? A pessoa que não sabe estruturar uma dissertação, ela começa muito mal. E aí aparece tudo que vocês possam imaginar, né? O texto não tem progressão, o aluno não tem a menor noção de encaminhamento, ele até entende o gênero, por isso que a banca te explica o gênero na hora da prova, ela te dá de bandeja, olha, eu quero isso da carta, eu quero isso do artigo de opinião, porque ela já sabe que vocês vão errar a dissertação mesmo. Então, a introdução, gente, é o momento que a gente organiza tudo. A partir da introdução é que o texto se desenvolve naquela ordem, tá? Processos de circularidade. Todo o texto tem que progredir, ele não pode ficar voltando atrás. Muita gente não consegue fazer o texto progredir, o texto fica o tempo inteiro rodando em ciclo, volta atrás, um assunto se estende demais, mais do que outros. Então tem que ter um equilíbrio. Depois temos a desconexão, que é o quê? A falta de conhecimento de recursos coesivos. Existem recursos coesivos que são anafóricos, fazem recuperação daquilo que já foi falado, e existem recursos coesivos que são catafóricos, ou seja, vão apontar o que vai ser falado. Às vezes o aluno ele não consegue, ele não entende o que é um recurso coesivo de continuidade, um recurso coesivo de adição, né? Uma interrupção, aprender a usar conectores de ressalva, de contraste. Então a gente tem que entender para o texto funcionar. Esse aqui é um dos mais comuns, a não previsibilidade, né? O aluno termina o seu texto, por exemplo, com uma conclusão, trazendo soluções para problemas que não foram apontados no texto. É incrível, acontece demais, né? Às vezes, o aluno trouxe uma previsão na introdução, no meio, no desenvolvimento, ele traz um assunto que não havia sido comentado na base preliminar do texto, que é a sua introdução. Ele resolve trazer essa novidade, principalmente na hora que está finalizando o texto, ou na hora que está passando a redação a limpo, né? Tem muita gente que fala, vou colocar mais essa informação. Ali acabou o concurso, tá bom? E nós temos também o coloquialismo, que é o excesso de linguagem popular. Temos que eliminar, trazer um pouco mais de erudição para a redação. Isso não quer dizer o quê? Vocabulário raro, de modo algum, tá, gente? É tudo feito com simplicidade, é tudo muito fácil de ser executado. Não é difícil, garanto a vocês que não é difícil, desde que vocês compreendam o processo e exercitem dentro dessa questão de compreensão, tá bom? Bom, se vocês gostaram, querem estudar conosco,
Nós teremos o curso online, né? No Turma de Redação, que é o cursinho, né? O www.turmaderedacão.com.br, em que eu vou trabalhar estas discursivas da UFG. Haverá correção isolada, tem o português da UFG como brinde. A minha amiga professora Zezé Barino, ela corrige, né? São lá 10 horas de correção de questões incluídas como bônus para você, tá bom? Então, um beijo grande, sucesso no seu concurso e eu espero que você seja o próximo empregado no serviço público ainda em 2020, tá?